Ok, pessoal, já de volta e falando agora da Clínica Sorridentes. Sorridentes é uma clínica odontológica, uma das maiores ou a maior do Brasil, que está ao lado da Câmara de Vereadores. Bem ao lado da Câmara de Vereadores, Clínica Sorridentes. Qual é o diferencial? Um plano odontológico por apenas R$ 19,90. R$ 19,90 você compra um plano odontológico e vai fazer o tratamento odontológico, o tratamento dentário que você quiser, de acordo com o plano. Naturalmente, de acordo com o plano. Agora, R$ 19,90. Vale a pena você dar um pulinho lá, chegar lá e falar, olha, eu vi o Hélio Carracena, me disse que tem um plano de R$ 19,90, eu vim aqui porque estou interessado. Você quer ver uma coisa? O funcionalismo da prefeitura está indo lá, os funcionários da prefeitura estão indo lá para conhecer a clínica Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes. Hoje eu estou recebendo aqui a Regina, que você já conhece, dispensa a apresentação, embora não esteja vindo ao programa há muito tempo, que ela resolveu dar uma subida, ela sumiu e falou, Hélio, eu vou me preparar. Eu falei, mas você vai se preparar para quê? Eu vou me preparar porque eu gosto de política, eu vou me preparar porque eu gosto de Teresópolis, eu tenho pretensões. Então ela vai contar para a gente que preparação é essa, o que ela está fazendo. Outra coisa, Renova BR, o que é o Renova BR e o que é o Movimento Livres. Tudo isso a gente vai bater um papo com ela, inclusive sobre os assuntos que eu falei hoje no Facebook. Ok? Regina, é contigo. Ué, mas eu botei aí para você. Ela está aqui na minha mão, o microfone. Eu falei para ela, olha só, Alex, tá? É o laranja. Oi? Não chegou? Então vou sair do laranja para o azul. A gente ficou batendo papo aqui, eu e a Regina, e eu acabei esquecendo realmente o microfone ficou na minha mesa. Acabei esquecendo, vou para o azul. Pronto, agora está perfeito. Aí esqueci, eu falei, Regina, é com você, o que você está fazendo, o que você subiu? Aí ela falou assim, estou sem microfone. Bom dia, Hélio, bom dia, pessoal. Obrigada, Hélio, de novo, por estar aqui, pelo convite. Regina, o programa é seu também, você sabe disso. Obrigada. Por onde você tem andado, por que você sumiu? Eu falei, você está se preparando, vou me preparar para aqui, eu gosto de Teresópolis, eu tenho ideias e vontades. O que aconteceu até o ano passado? Né? Eu já tinha um projeto social, né, com crianças com câncer, já comentei algumas vezes sobre isso. Eu sou gestora de projetos, então eu comecei a escrever projetos para ver se eu conseguia ajudar a cidade de alguma forma. Só que aí eu cheguei no limite do cidadão, né? Até onde o cidadão pode ir como um simples cidadão, tentando ajudar a sua comunidade, tentando ajudar a sua sociedade. E eu comecei a esbarrar na barreira justamente onde começa o trabalho do político. E aí eu falei, bom, eu preciso entender mais do papel do político na sociedade. Embora eu acho que a gente aprendeu a demonizar muito o político, né? Eu me incluo nisso também. Só que política é extremamente essencial para o país, né? Para a sociedade que a gente vive. E todo mundo é um pouco político. Quando uma criança negocia um brinquedo numa loja com os pais porque vai se comportar bem, a criança está fazendo política. Né? Então, a política está em tudo quanto é lugar. Que, por sua vez, o pai vira e fala assim, você só vou te dar o brinquedo se você comer tudo. Está corrompendo o moleque. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a política está em todo lugar já, mas a gente aprendeu a demonizar o político. Mas o político ele é necessário, né, para a sociedade. E eu vi isso justamente quando eu comecei a esbarrar nessa barreira. Né? E aí a gente até comentou agora há pouco aí do comentário que foi feito no Facebook, de dar ideia e tudo. No ano passado, eu escrevi um projeto de educação para Teresópolis. O que eu pensei? Como é que eu posso tentar ajudar essa cidade? Se eu sei escrever projeto, eu vou escrever um projeto, ou vários projetos, e vou tentar trazer, de repente, uma emenda parlamentar para cá, dinheiro federal, de deputado federal, para colocar aqui na cidade. Escrevi o projeto de educação, apresentei para um deputado, ele gostou,
era um projeto de laboratório de robótica educacional nas escolas, que é uma coisa que já está sendo feita, amplamente feita em países de primeiro mundo. O próprio governo do estado, esse ano, anunciou que colocaria isso nas escolas estaduais, né, que ia se preparar para isso. Mas aí a prefeitura não quis. Por quê? Não sei. Então, barreira política. E aí o deputado voltou para mim e falou, olha, a prefeitura não quis, a gente está com uma questão política aqui. Eu guardei essa informação. Esse ano, não, ano passado, eu estive aqui com o Fidel, o vereador Fidel, Sim. porque eu propus, eu sugeri que ele colocasse um projeto de lei na Câmara, e ele adorou a ideia, foi super solícito, escreveu lá o projeto, para criar o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, porque no ano passado, inclusive, eu perdi uma amiga e voluntária, que foi a Natália, vítima de feminicídio, na cidade de Teresópolis. E aí, escrevemos esse projeto, passou por todas as comissões na Câmara, foi para a mesa do prefeito, era uma lei autorizativa, né, não tinha por que vetar, e o prefeito vetou. Por quê? Não sei. E aí eu encontrei com o Fidel há pouco tempo atrás, ele falou, olha, assim que voltar agora à Câmara, a gente vai trabalhar para derrubar esse veto, porque é uma lei autorizativa, não tinha por que vetar. E, recentemente, a gente teve um episódio aqui na cidade de um rapaz que fez a mulher de refém dentro de uma ótica. Certo. Então, assim, durante a pandemia foi uma coisa, assim, a agressão à mulher foi uma coisa que aumentou muito. Então, esse tipo de barreira começou a me incomodar, porque como cidadã, como simples cidadã, eu, você, a gente tem um limite até onde a gente pode ir. Quem está com a caneta na mão para resolver é o político. Então, e a gente vê muito político despreparado, sentando na cadeira e pegando na caneta. Então, eu falei, não, eu tenho que entender um pouco melhor disso, até para conseguir criticar, ou, enfim. E aí foi quando eu soube do Renova BR. Renova BR é uma escola de liderança política preparatória. Renova BR. Renova BR. É uma escola nacional BR seria Brasil? BR Brasil, isso. E é uma escola apartidária, não tem gente ali de todos os partidos, ou partido nenhum, a pessoa não está afiliada, mas quer saber mais, quer se tornar, de repente, um político algum dia melhor, ou quer entender mais da política para poder cobrar, né? E aí a pessoa se inscreve, passa por uma seleção enorme. Eu passei por uma seleção que durou 6 meses. 6 meses me virando do lado do avesso, gravando vídeo, passando por banca, gente de ponta a ponta do Brasil. Foram 13 mil pessoas inscritas e no Rio de Janeiro passaram 17 pessoas apenas. E de Teresópolis, eu. Então, eu acabei ficando representante aí do Rio e Teresópolis no Renova BR. E é quase que uma pós-graduação. Você estuda sobre todas as áreas do país, saúde, educação, economia, segurança pública, enfim. E eles colocam ali pessoas assim extremamente capacitadas para falar sobre isso. A gente teve palestras, inclusive, com políticos atuais, com ex-presidente, no caso, esse presidente, no caso, era o Temer, e independente do que a gente acha sobre o Temer, o cara é doutor de direito constitucional. Então, ele foi lá falar sobre direito constitucional, entre outros, ex-ministro. Então, foi muito agregador. Então, hoje eu consigo falar melhor, eu consigo ter uma visão crítica melhor sobre algumas falas, sobre algumas ações, sobre política mesmo, sobre o que é feito no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Então, foi agregador. Além do Renova, depois veio o Livres. O Livres é um movimento liberal, conhecido, inclusive, aqui. Movimento Livres. Isso. Tá. Que é um movimento liberal. O Livres ele ficou um pouco mais conhecido aqui em 2018. Eu já tenho pergunta aqui sobre o Livres para você, tá? Tá. O Livres ficou muito conhecido aqui em 2018, por conta da eleição do atual prefeito. Que o Livres, ali, na época, apoiou o prefeito, né? Mas aí, assim que o prefeito foi eleito, teve uma discordância. O prefeito foi atrás naquela época, o governador era o Wilson Witzel ainda. Witzel. E aí teve uma discordância, o Livres... Acabou o casamento, o Livres pulou fora. Você já respondeu a pergunta aqui. O prefeito Vinícius Claus foi o primeiro prefeito eleito pelo movimento Livres. A Regina pode falar porque ele saiu? Pergunta do Marcos Vinícius. A Regina acabou de explicar agora que ele saiu porque o Livres não gostou de
união dele com o Wilson Witzel na época. Exato, foi uma discordância na época, e aí o próprio Livres tomou a iniciativa de falar, ó, aí a gente tá desfazendo, não chega a ser um acordo, mas assim, valores foram abandonados aí, Tá. então a gente está fora. O Renova Terê, Renova perdão, BR. o Renova BR. O Renova BR, você aprende a fazer política. Um bom político, né? Porque tem muito Aprende mal a fazer político por aí. uma boa política. Exato, exato. Inclusive, a gente tem, na própria seleção, você já passa por uma fase que é só sobre ética. E eu achei muito interessante isso, porque eles te fazem perguntas assim, que se você estiver mentindo, você vai cair na mentira e eles vão te cortar, sobre ética. Que é o que a gente, mais como povo, a gente reclama muito disso, de ver, de repente, falta de ética, corrupção, enfim. Então, logo na seleção, você começa a ser bombardeado para ver... Regina, você quer ver uma coisa? Você falou falta de ética, corrupção. Eu vejo o brasileiro, num número bastante grande, eu vejo o brasileiro altamente corrupto. O povo. Nas pequenas coisas, inclusive. Exatamente, nas pequenas coisas. Eu conheço um caso que aconteceu na época do Jorge Mário. O Jorge Mário estava naquele aquele episódio de cassação do Jorge. Você já estava em Teresópolis? Eu não estava, mas assim, não tanto. Eu vinha, voltava, eu estava trabalhando no Rio. Se for expressar minha opinião aqui, realmente, sobre o Jorge Mário, o Facebook vai desgraçar minha vida. Tá? Eles vão acabar comigo pelo Facebook. O tribunal do Facebook. O tribunal do Facebook. Porque o Jorge Mário ele foi cassado, sem ter provas contra ele, e até hoje, as poucas provas que levaram para ele foi absolvido em tudo. Nada contra o Jorge, não existe nada contra o Jorge Mário. Mas ele foi cassado na época, politicamente, por quê? Porque o povo queria. O povo queria. O povo tinha que pegar alguém ali e seria óbvio que seria o prefeito. Aí começaram acusações, ele foi cassado. Assim aconteceu com o Collor. O único crime que o Fernando Collor cometeu, bom, depois outros, né? Mas na época, foi a história da Elba, aquela Elba velha que ele tinha em casa, que não conseguiu comprovar aquele carro velho que ele tinha lá, uma Elba. E o Collor depois foi absolvido, tanto que ele é senador. E aí o Jorge Mário foi cassado. E eu estava ali na rua, no episódio ali do pessoal com faixa, fora Jorge Mário, enfim. Tinha ali umas 200 pessoas na porta da Câmara. E eu debaixo de uma árvore assistindo aquele movimento e alguém perdeu um celular. Estava assim a meio metro de onde eu estava. Quando eu abaixei para pegar o celular, uma mão mais rápida pegou. Eram duas mulheres, uma delas com a faixa fora Jorge Mário. Ela pegou o celular e jogou dentro da bolsa. Aí eu virei para ela e falei, esse aqui, o celular você não vai devolver para o dono, não? Ela falou, é seu? Eu falei, não é meu, não. Então não vou devolver, não, que se achar do meu, não vou devolver. Fora Jorge Mário ladrão, fora Jorge Mário. Acabou de roubar um celular. Essa história aconteceu comigo. Eu já contei isso 300 mil vezes. Então, o brasileiro, se ele tiver chance, ele vai avançar o sinal, sim. Ele vai jogar a ponta de cigarro na rua. Tá? Principalmente mulher, ela vai fazer isso. Ela vai jogar a ponta de cigarro na rua. Se der um troco errado, ele não vai devolver. Se achar um celular, não vai devolver. Então, quando você fala assim, eu vou votar em fulano, mas fulano é ladrão. Todo mundo sabe que o fulano é ladrão. Mas ele me ajuda. E aí você vai e vota nele. É isso que foi criado no Brasil. Olha, eu não sei se principalmente mulher vai jogar guimba de cigarro na rua, mas eu vejo os dois. É uma questão assim generalizada, né? O brasileiro ele tem que primeiro se controlar para depois cobrar. No Renova BR, inclusive, a gente aprende a tomar decisões baseadas em fatos e evidências. Então, a gente tem hoje estatísticas, painéis da educação, da saúde, da segurança pública. E eu vou dar um exemplo aqui do que foi feito recentemente no Grande Meier, lá no Rio, que foi uma região que eu cresci lá. Eles precisavam fazer um programa de segurança, né,
A gente sabe que Rio de Janeiro tem um problema sério de violência. E aí eles foram pegar, eles olharam para os painéis das estatísticas e viram que a zona ali que o Meia era uma zona quente, que eles chamam. E aí, por onde que a gente vai começar a fazer esse programa de segurança? Pelo Meia. Então, vamos em dados e em evidências. Isso é uma coisa que é ensinada no Renova BR. Você falou de mulher. Essa é uma outra questão. Hoje, no Congresso, a gente tem, se não me engano, 13% de mulher. E eles incentivam muito a participação da mulher na política. Mas ela não se interessa. Exatamente, isso é um problema. É um desinteresse muito grande da mulher participar de política. Sim, mas você vê, as poucas que se interessam em participar, elas são extremamente atacadas. Então, de certa forma, se a mulher não tiver muito peito, ela vai desistir antes de tentar. Porque isso é muito complicado. Aí eu vou pegar aí um exemplo. Essa semana teve uma vereadora, eu não lembro agora, não sei se era de Goiás, não lembro, que ela estava falando no microfone. E aí o presidente da Câmara corta o microfone dela. E aí, a mulher até chorou. E aí ela falou, eu sou a única mulher dessa Câmara. E aí o cara faz um negócio desse. A própria Tabata Amaral é sempre atacada, recebe vários ataques. Estão falando sobre ela aqui. Então, a Tabata é uma pessoa que ontem eu vi uma reportagem... É do Renova BR. Ela foi do Renova BR. A Tabata, o Felipe Rigoni, o Calhero, Alessandro Vieira, que é senador, que eu acho que, se não me engano, ele vem candidato à presidência. Alessandro Vieira, ele foi do Renova BR também. O Renan Ferreirinha, que é uma pessoa que eu estou muito próxima hoje. Renan Ferreirinha, ele é deputado estadual e está como secretário de Educação na Prefeitura do Rio. Ele foi aluno do Renova BR em 2018. O que eu estava falando antes? Esqueci. Da participação das mulheres. Das mulheres, da Tabata. E a Tabata ontem deu uma entrevista no Flowcast, se não me engano, e ela falou sobre isso. Falou assim, olha, eu recebo muitos ataques e eu tenho que processar, porque as pessoas acham que a internet é terra sem lei, que pode mandar, de repente, uma mensagem te ameaçando de morte. Eu fui lá e processei. Então, ela sofre ataques diariamente. Isso é muito complicado. Isso acaba deixando com medo algumas mulheres. Ano passado, eu não fui candidata a nada, mas eu sofri ataques como se eu fosse. Entendeu? Então, isso, de certa forma, amedronta um pouco as mulheres. E, agora, as mulheres têm que fazer alguma coisa. Em 2021, o STF estava discutindo se a mulher precisava da autorização do marido para fazer a esterilização. 2021. Então, assim, existem leis ainda aí funcionando, ativas, que são lá da época de vovó Neném ainda, que não deveriam existir mais. E, por isso, a gente precisa de mais mulheres na política. 13% de mulheres no Congresso é muito pouco. É pouco representativo, então precisa de mais, realmente. A própria Tabata tem um movimento que se chama Vamos Juntas, que é para incentivar a entrada de mulheres na política. A gente pode olhar para a Câmara de Vereadores aqui de Teresópolis. A gente tem 2, né, se não me engano? 2 mulheres só, de Já 19. tivemos 3. Então, é pouco. Sim, óbvio. Até porque na cidade, eu estava falando aqui de dados e estatísticas, Teresópolis tem mais mulher do que homem na população. Mas só que elas não aparecem. Exato. Elas não aparecem. Elas aparecem sim no Facebook. Sim. No Facebook aparece. Sim, porque é um pouco mais cômodo. No Facebook e tudo, né? Sim. Que estão sentadas dentro de casa. Agora, chegar ali e trabalhar, você vê muito poucas. Sim. E uma outra coisa, vamos ficar mais em Teresópolis, né? Uma outra coisa, Teresópolis, além de ser uma cidade hipócrita, conservadoramente hipócrita, ela tem isso. Se a mulher não for muito forte, como acho que nós já tivemos aí, a gente pode analisar isso. Madalena Rucker foi vereadora, aliás, excelente vereadora. A Madalena tinha por trás dela um trabalho de anos e anos junto aos jovens. Tá? Tia Lu, uma outra mulher forte, de personalidade forte, que também vinha fazendo um trabalho social muito grande. Tá? Margarete Rose, da APAI, outra mulher forte, que também fazia trabalho social. A Cláudia Lauan, outra mulher fortíssima, que é médica e que fazia um trabalho social também legal, cuidando de pessoas. Então, 4 mulheres com uma personalidade em destaque, acima da média até dos homens.
Elas se elegeram. Elas se elegeram. E agora, mais recentemente, a Érica Marra, que já vem tentando há muito tempo, e dessa vez ela conseguiu. A Érica conseguiu porque já vem fazendo esse trabalho e também tem uma personalidade forte. E a Márcia Valentim, que vem com um apoio muito grande da Igreja Evangélica. Então, são mulheres que fizeram um trabalho ao longo dos anos. Porque pegar e falar assim, eu vou me eleger, ó, aqui, eu sou a fulana, sou candidata, não vai conseguir. Porque Teresópolis é assim. Eles vão votar se a pessoa realmente tiver. Agora, homem é diferente, aí vai, né? Agora, se a gente for olhar ao longo da história do Brasil, do mundo até, a gente vê que as coisas mudam por conta de pessoas assim. E não só no movimento da mulher, né, da mulher ganhar a independência, mas a gente vê isso no movimento negro. Ontem eu li uma... Não lembro agora o que era uma reportagem que eu vi no Facebook até. Eu acho que estavam comemorando a data que uma mulher negra nos Estados Unidos, ela se recusou a se levantar, porque teve uma época que a mulher negra ela era obrigada a se levantar no ônibus para um branco sentar. E aí, até que essa senhora ela falou, não vou me levantar. E aí ela foi presa. Só que aí ela foi presa e todos os outros negros se juntaram e falaram, não vamos mais pegar ônibus. E aí as empresas sentiram no bolso. Isso foi acontecendo, aí a sociedade começou a se organizar, né, os negros, não, vamos dar uma carona, vamos... Eles fizeram a coisa direitinho e conseguiram mostrar que aquilo era um absurdo, um negro se levantar para um branco sentar. Então, assim, essas pessoas, ditas mais corajosas, sem elas a coisa não anda. Então, se as mulheres tiveram algum avanço até hoje, graças àquelas que tiveram coragem de enfrentar isso. E a gente precisa de mais. A gente precisa de sempre mais. Olha, você entrou num assunto aí que eu sempre tenho muito cuidado em falar disso, que é falar sobre o negro aqui no Brasil, né? E no mundo, tá? E no mundo. Eu vou voltar a falar disso. A Suelen botou aqui, 2022 e a mulher ainda precisa trabalhar em dobro para se fazer respeitar. É inacreditável. Suelen, é exatamente isso. É exatamente o que eu acabei de falar. Infelizmente, é assim. E aqui em Teresópolis também. Por quê? Eu sei, isso foi a cultura que veio através dos séculos, né? Isso veio desde a época do Egito Antigo, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, tá? E permanece até hoje, lamentavelmente. E a mulher tem que combater isso. O mundo tem que combater isso. A Riva botou, Regina, só as boas causas em prol às classes necessitadas que você defende, já vale a pena apostar em você. É de pessoas interessadas assim que precisamos na nossa política. O Marcos botou aqui a Rosa Parks, que abriu o caminho para o pastor Martin Luther King. Isso aí, ela mesma. O Marcos botou isso aqui para a gente. Cara, vamos até mandar um beijo aqui para o Marcos Vinícius. É um cara que luta muito, inclusive, contra a intolerância religiosa. Cara, nota 10. Ele fez um outro comentário aqui da vereadora Camila Rosa, de Aparecida de Goiânia. Grécia Silveira, bom dia a ela e bom dia a sua convidada. Aqui a Grécia está aqui com a gente. Olha, faltam 20 minutos para o meio-dia, você que está aí na reprise com a gente às 16 horas, você que está aqui na reprise de meia-noite. Eu vou para o comercial, lembrando a você o seguinte, Clínica Sorridentes já está de portas abertas esperando você ao lado da Câmara Municipal. Tem lá um plano odontológico por apenas R$ 19,90. Sorridentes, a gente volta já.